Nós vamos partir para um curtíssimo intervalo, mas voltamos já a seguir para continuar a falar do Benfica Além Fronteiras. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do Em Linha de hoje. Falamos sobre o Benfica lá fora e temos estado à conversa com Sérgio Marques, ele que é presidente do Sport Bissau e Benfica, e também João Diogo, jornalista da RDP África. Mas vamos continuar também a conversa com os nossos telespectadores que se encontram já em linha. Vamos agora até à Eslovénia falar com Raul Ferreira e também perguntar, Raul, como é que se vive o Benfica na Eslovénia? Como é que é sentir o clube tão longe? Alô, boa tarde. Boa tarde. Assim, eu, cliente, vivo cá já há 25, 26 anos. Está a ouvir? Estamos a ouvi-lo perfeitamente, Raul. Sim. Queria cumprimentar ao vosso convidado, o presidente do Sport Lisboa, Bissau e Benfica, e o senhor João, que frequentemente isso na RDP África. É assim, eu estou cá há muito tempo, há 26 anos, como já disse, cá na Eslovénia. Eu sou já de guineense, tenho passaporte, mas sim esloveno. Sou até compatriota do Jarno Plata e o guarda-redes. Aqui na Eslovénia somos um pouco guineenses e alguns eslovenos também amantes do Benfica, do futebol em geral. E de maneira quase sempre, em cada fim de semana, o Benfica joga, ou pela fora daí, todos aí, é sair, é na França, é Itália, agora aí, Alemanha, sempre que o Benfica, a gente está sempre. Raul, nós estamos Raul, eu peço desculpa, nós estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo, não sei se está num local com pouca rede. Não sei se pode deslocar um pouco, porque estamos a ouvi-lo com alguns soluços pelo meio. Tá. Agora sim, penso que agora está melhor. Sim. Continue. Assim, como guineense que sou, que vivo cá há muito tempo, tenho somente uma pergunta ao senhor João Diogo, ou ao senhor aí ao lado, o outro convidado. O que é preciso fazer para que esses guineenses, eu estou aqui seguindo esses números guineenses que vivem para essa Europa fora e jogam de futebol. Lá no Benfica temos um rapazinho muito bom, que é o Romário Balde, no Sporting, o Carlos Mano, é um grupo deles aí para a Europa fora. Mesmo eu jogava aqui, depois deixei de jogar. O que é preciso fazer para que esses guineenses começam a representar o seu país, a jogar para a seleção da Guiné, né? Temos exemplos do Drogba, o Yaya Touré. Falando de dinheiro, eu penso que aqui não há necessidade de dinheiro. Nem o Yaya Touré, nem o Drogba, por exemplo, que estão a representar o país deles, precisam de dinheiro para ir fazer. A consciência de cada um que leva. E eu vi muitos guineenses cá na Europa, muitos mesmo, mas a Guiné-Bissau é um país pobre, muito fraco, tanto faz, mas a única oportunidade que podia ter para levar o país, o nome lá fora, é o futebol, onde apresento aí em Portugal muitos jogadores, em várias equipas aí de português, mesmo cá fora, na Suíça, na Eslovénia, já encontrei um na Áustria, toda parte. Para ser chamados para a seleção de Guiné, para a apresentação, pelo menos naquela taça da África de Nações aí. Muito bem. É isso. Vá o cumprimento ao Black e a todo o benfiquista. Muito bem, Raul, eu já vou dar a palavra então aos nossos convidados para responder à sua questão. No entanto, vamos falar com mais uma telespectadora que se encontra connosco em linha, Maria do Carmo, que nos liga de Rio de Moinhos. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Maria. Olha, eu penso que quem está fora que sofre bastante, porque na minha aldeia há muito imigrante e todos eles, quando cá vêm, a tónica comum é o Benfica. É o Benfica, as saudades que eles têm de não poderem vir a ver a equipa jogar, o facto de por vezes não poderem ver os jogos. Eu acho que o Benfica é um elo de ligação entre os povos. Eu vou contar um pequeno caso que se passou comigo já há cerca de 20 anos.
Eu fui à Itália e no Porto de Bari tivemos que estar parados 1 hora e tal, e pronto, estávamos ali a ver o que tínhamos que ver, e nisto um grupo de miúdos vem ter connosco a perguntar de onde é que éramos, e eu disse Portugal, e eles, Portugal, Benfica, Eusébio. Passado um bocado já falávamos no Livramento. É uma coisa impressionante, o Benfica é conhecido em todo o mundo. Eu há pouco tempo, um filho meu esteve no Brasil, no Nordeste brasileiro, na cidade de Belém, e ele contou-me, o meu filho é uma pessoa que não liga absolutamente nada ao futebol, nada. Portanto, é insuspeito. E ele depois contou-me que um porteiro do hotel onde ele esteve, quando ele regressou, porque ele era para voltar novamente, o que lhe pediu foi se ele lhe trazia uma camisola do Benfica. Portanto, acho que o Benfica é uma coisa universal. Nós que estamos cá dentro e que saímos pouco, nós não temos a noção verdadeira da dimensão do Benfica. Acho que o Benfica, não sei, não tenho palavras para descrever, olha. Transpõe quaisquer barreiras. Maria, muito obrigada pela sua participação e também pelo testemunho que deixou aqui no nosso programa. Antes de mais, João, vou dar-lhe a palavra para responder ao nosso telespectador, Raul Ferreira. Perguntava o que é necessário então para um jogador conseguir representar a seleção da Guiné. Mas era isso que ele dizia. Não, ele tem toda a razão. Apenas acontece aqui uma situação que é preciso primeiro resolver, uma questão básica que tem que ver com a própria Federação da Guiné, que também não está muito estruturada. Houve ali algumas situações que se verificaram desde há 4, 5 anos para cá, em que motivou uma mudança de direção na Federação. A pessoa que foi para a direção da Federação da Guiné, prometeu várias coisas, depois acabou por não cumprir, não sei por que motivos, mas também a própria situação do país não ajudou muito na circunstância, mas poderia ter sido feito muito mais do que aquilo que foi feito. E o que acontece é que enquanto a Federação não estiver estruturada, os próprios jogadores não sentem que possam ser apoiados pela Federação. Portanto, uma seleção tem que ter muito mais do que propriamente só chamar os jogadores. Claro. É preciso criar condições, não é preciso ter condições para se fazer um estágio, para se ter um selecionador que praticamente não houve durante muito tempo. Esteve lá o Luís Norton de Matos, que fez um trabalho excepcional, diria quase sozinho, porque teve a felicidade de estar ali perto de um programa de trabalho que ele tinha, no Senegal, ali ao lado, numa escola de formação, antes de ir para o Benfica B. E ele, depois, porque estava relativamente perto fisicamente de Bissau, acabou por assumir essa responsabilidade e fez uma base de uma seleção que era importante, e já havia muitos jogadores a quererem ir à seleção. Porquê? Porque havia condições para fazer isso. E enquanto não houver condições, não pode haver. Agora, como é evidente, há jogadores guineenses de muito bom nível, espalhados pelo mundo. Ele falou aqui dos benfiquistas, do Romário Valdé, ou até do Sancidini, que é um miúdo que tem feito um percurso na seleção portuguesa. E quem sabe, se houvesse boas condições na Federação da Guiné, provavelmente esses jogadores até depois poderiam optar, quando chegasse à idade de decidir se é para ficar na seleção portuguesa, se é para sair para outra seleção, possam fazer. Temos o Diallo, por exemplo, também, um jogador que já também tinha essa possibilidade na altura que esteve a jogar com mais frequência. Portanto, essa é a questão, enquanto não houver uma estruturação bem delineada de parte da Federação, é muito difícil os jogadores quererem depois ir, porque depois acabam por, se calhar, ter outras ambições, jogar na seleção portuguesa ou na francesa, onde eles estiverem a atuar na altura. Sérgio, o tempo passa a correr, nós já nos vamos aproximando a passos largos do final do programa, mas ainda assim gostávamos também de saber quais os projetos também que já estão em curso neste Sport Bissau e Benfica, e também aquilo que se antevê para o futuro, quais são os principais projetos que têm em mãos. Pois nós estamos a iniciar o nosso mandato por uma reorganização interna do clube, a nível administrativo, a nível financeiro. Fizemos a bancarização dos nossos jogadores e dos nossos funcionários, é um passo inovador na Guiné-Bissau. Todos os nossos jogadores são profissionais, têm um salário mensal, temos cerca de 40 funcionários no clube, incluindo a equipa principal de futebol, e queremos fazer essa reestruturação. Queremos realmente, em termos administrativos, estar organizados. Temos a nossa sede que já iniciámos as obras e que vamos fazer uma obra de fundo, uma intervenção de fundo
para trazer os sócios, os benfiquistas e não benfiquistas, à nossa sede. Queremos criar dentro da nossa sede algumas escolas, nomeadamente de inglês, francês, música, teatro, abrir o clube à sociedade em geral. Também na nossa formação, que vamos apostar fundamentalmente na formação, desde os escalões de infantis, iniciados, juvenis, júniores, por aí fora, criá-los também, criar-lhes estrutura para eles não serem só jogadores de futebol, porque nem todos podem ser profissionais de futebol, mas se eles, ao mesmo tempo que jogam a bola, ao mesmo tempo que desenvolvem o seu futebol, poderão ter também acesso a outro tipo de educação. É importante para nós e aí faz tudo muito mais sentido. Depois desta reestruturação, o nosso principal objetivo é a formação. Queremos fazer uma academia de futebol, queremos desenvolver, fazer uma fábrica de talentos, talentos esses que serão obviamente para a exportação, mas também para o nosso Benfica de Bissau, nos diferentes escalões onde vamos competir. E tudo isso, já iniciámos todos esses trabalhos, estamos agora numa fase de organização da equipa sénior de futebol, da equipa júnior de futebol, depois vem os juvenis e eu acredito que dentro de 2, 3 anos teremos o futebol organizado. Depois queremos também as modalidades amadoras, desenvolver as modalidades amadoras, chamar para o futebol, para chamar para o Benfica não só o futebol, mas também o ténis, o basquete, o handball, o atletismo, por aí fora. Exatamente. O Sérgio que vive na Guiné-Bissau e que também já contactou durante mais de 20 anos, que tinha não, dito, cerca sim, de 20 anos contacto há cerca de 20 anos exatamente. Com a Guiné. Exatamente. O que é que significa para si, enquanto benfiquista também, ser benfiquista no exterior, no estrangeiro? Significa muito. Para já, um país africano, eu sou africano, muita gente não sabe isso, pela diferença da cor da pele, somente. Mas quem me conhece sabe que o meu coração é africano. Tenho uma vida familiar desde o meu avô materno, que foi para Angola há muitos anos atrás. E os meus pais estiveram em Angola, eu nasci em Angola. Portanto, tenho uma ligação muito forte à África. A Guiné para mim diz-me muito e o Benfica na Guiné diz-me imenso, porque está tudo por fazer, é um desafio tremendo e que queremos realmente marcar uma época no futebol e no Benfica, além fronteiras. João, os telespectadores que ligaram também falaram que, de facto, nós muitas vezes aqui em Portugal nem temos noção do que é o Benfica lá fora e de como se vive o benfiquismo lá fora. Eu vou separar, talvez, os diferentes tipos, digamos assim, de benfiquistas, aqueles que são de portugueses que emigraram, que são portugueses que emigraram e que vivem o Benfica também com mais intensidade, porque acaba por ser uma ligação também à pátria, e aqueles benfiquistas que se calhar nunca conheceram o estádio, que nasceram na Guiné, que são guineenses, mas que dizem ser benfiquistas. É de facto... É uma diferença, e posso dizer, e às vezes se nós tivéssemos uma forma de medir a intensidade do benfiquismo, se calhar ficávamos admirados muitas vezes como é que acontece. Não, é diferente. E um imigrante, como falava há pouco aquela nossa espectadora, é que já tem uma ligação ao Benfica, vai da terra e migrou. Foi para os Estados Unidos, para a França, para o Luxemburgo, fosse para onde fosse. Diferente, já leva aquela sementezinha grande. Já leva o bichinho. Outra coisa é miúdos da Guiné, de Angola, de Moçambique, nunca nem tiveram a mínima ideia e muitas vezes sabe-se que é difícil lá, não há acesso à televisão como há aqui. Não se ouve, aliás, não se vê muito os jogos, ouvem-se mais os relatos do que ver os jogos, mas depois é por tradição familiar, pelos amigos, porque o Benfica, de facto, é uma semente que foi, desde há muitos anos, semeada por toda a África, com a questão da ligação de Portugal à África. E depois todo mundo, todos imigrantes. Muitos nomes emblemáticos, peço desculpa de interromper, mas muitos jogadores emblemáticos do Benfica são africanos. São africanos também. Portanto, também essa ligação. Portanto, nós vemos toda aquela geração que acompanhou o Eusébio Coluna em Moçambique, que acompanharam depois mais tarde o Diniz, por exemplo. Estamos agora a falar de uma forma geral do futebol em geral, não apenas do Benfica, mas jogadores que fizeram parte da seleção portuguesa. Uns que vieram de Moçambique, outros que vieram de Angola, outros que vieram de Cabo Verde, da Guiné, e portanto são jogadores que têm também eles próprios ajudaram muito a essa ligação. Estamos a falar, por exemplo, do Reinaldo, do Samuel, que os jogadores que eram aqui no Benfica, do próprio Alberto, que era meio guineense, meio cabo-verdiano, e que foi um jogador extraordinário no Benfica e na seleção nacional. Toda a gente se recorda daquele gol que ele fez no Prater, frente à Áustria, para uma qualificação
para um europeu. Toda a gente se recorda dessas grandes exibições de jogadores africanos que foram a alma e o espírito do Benfica durante muitos e muitos anos. E isso, obviamente, também marca muito e traz muita gente para ficar a amar o Benfica. Mas é muito interessante essa imagem que disseste há pouco, porque há, de facto, os portugueses que vão daqui para fora, não apenas para a África, e que levam já esta semente com eles, e depois aqueles que conseguem manter vivo este espírito de benfiquista durante tantos anos e passar de geração em geração. Nós vemos lá miúdos com 4, 5 anos do Benfica, como vemos lá pessoas com 70 e 80 anos do Benfica. Mas isso depois não é só através de família, vê-se depois porque é preciso manter esta ligação, e o Benfica convém sempre manter esta imagem que tem pelo mundo, e faz muito bem o Presidente ir fazer várias visitas pelas casas do Benfica espalhadas pelo mundo. É também uma forma de levar exatamente, o Benfica. Levar o Benfica, ainda não há muito tempo, o ano passado, o Benfica não pôde ir com a equipa principal, mas levou a equipa B, levou os Júniors, fomos à Guiné, eu acompanhei dessa visita, aliás a Benfica TV esteve lá também, como vai a Cabo Verde algumas vezes, como já foi a Angola no outro dia, quando esteve com Mantorras, que é uma referência também de Angola. É uma forma de manter acesa a chama do Benfica. Penso que é importante. Só falha aqui uma coisa, e é uma crítica que eu faço, e que já disse muitas vezes ao Presidente, e digo, muita gente está ligada ao futebol. O Benfica poderia ter mais gente de África, e aqui não é fazer uma questão de diferença, porque há de facto muito talento em África, e há nas equipas B e nas equipas de júniores e juvenis, poderia ter, se calhar, já uma referência dessas a sério na equipa principal. Nós temos agora o Ivan Cavaleiro, temos muitos miúdos a aparecerem que têm grande talento. Se calhar havia de haver um pouco mais uma aposta, apostar um pouco mais nesses jovens que são formados aqui em Portugal e nas escolas do Benfica, que vêm da África. Não é pelo facto de irem da África ou por serem negros, não é? Porque têm muito talento. É porque têm talento, e, exatamente. portanto, apostar muito neles e, se calhar, fazer uma aposta ou duas, e porque tenho a certeza absoluta que isso era extremamente importante na manutenção dessa ligação fortíssima com o continente africano, não só da luso